Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje, a devocional do dia se encontra no livro de Marcos, o capítulo 11 e o versículo 23. E o título desse tema é o poder da fé, falando sobre a fé. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Aqui está falando sobre a fé inabalável em Cristo, né? E como é que nós obtemos essa fé? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é pelo ouvir a palavra que nós temos fé, é lendo a palavra que nós adquirimos fé. Quanto mais nós lemos, nos dedicamos a buscar e conhecer a palavra de Deus, mais nós vamos adquirir fé, porque é aqui na palavra onde nós vemos os milagres que Jesus fez, onde ele operou milagres na vida das pessoas, através da fé de cada uma delas, e onde Deus fez maravilhas. Desde o começo da Bíblia até o fim, Deus fez maravilhas na vida dos seus filhos, na vida dos seus escolhidos, na vida daqueles que tiveram fé nele, né? Então, a nossa fé em Deus deve ser firmada na certeza de que Ele sempre fará o melhor para nossas vidas. Nós devemos ter essa plena confiança em Deus, que Ele sempre fará o que é certo, sempre fará o melhor para nós. Aqui no versículo 24 fala: Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las eis. Nós devemos ter certeza, nós não devemos duvidar daquilo que nós estamos pedindo a Deus. Nós devemos ter certeza que Ele irá nos abençoar. Se for também da vontade dEle, se for uma coisa que for de acordo com sua vontade, né? Porque também de nada adianta a gente pedir algo que não seja da vontade de Deus, algo que vá distorcer a palavra, algo de errado, né? Isso Deus não vai abençoar. A gente tem que pedir algo que seja de acordo com a sua vontade, e a gente sabe disso lendo a palavra, meditando na palavra, tanto que fala que é pelo ouvir a palavra de Deus que nós vamos ter fé, porque é que nós vamos descobrir qual é a vontade de Deus, o que Ele quer para nós e o que é melhor para nós. Então, a gente tem que ter fé, tem que ter a plena confiança nele, porque Ele vai conceder os desejos dos nossos corações, mas nós temos que estar firmado na palavra dele. Nós temos que ter a confiança em sua palavra sempre. E aqui no versículo 25 diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai. Se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai. Se tiverdes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Aqui na oração do Pai Nosso fala sobre o perdão, né? Que a gente pede perdão a Deus, e a gente também perdoamos as pessoas que nos ofenderam, que nos fizeram mal. Então é uma coisa muito importante também. Nós devemos perdoar o nosso próximo, devemos perdoar aqueles que nos fizeram mal, porque senão Deus não atenderá às nossas orações. Um coração ferido, cheio de mágoa, cheio de rancor, Deus não vai atender, porque Deus nos perdoou. Ele perdoou os nossos pecados. Quando nós reconhecemos que os nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores e pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa. Então, da mesma forma que Ele nos perdoou, Ele quer que nós também perdoemos. Então, nós devemos pedir a Deus. Se a gente não consegue, isso é difícil, porque é difícil, mas a gente deve pedir a orientação e ajuda de Deus, que Ele vai ajudar. Ele vai limpar o coração, Ele vai colocar perdão em nós, e nós iremos perdoar o nosso próximo. Não devemos ficar alimentando amarguras dentro do nosso coração, que isso só vai fazer mal a nós mesmos. Então nós devemos perdoar as outras pessoas, mesmo que você peça perdão e ela não queira aceitar, mas no seu coração você já liberou perdão, você já liberou seu perdão para aquela pessoa. Então é muito importante, quando nós orarmos a Deus, nos ajoelharmos perante a sua face,
a gente crê que Ele está ali ouvindo a nossa oração e crê que Ele nos perdoou e crê que Ele vai abençoar nossas vidas, porque Ele é um Pai e Ele quer sempre o melhor para nós. Então a gente tem que ter fé, acreditar. Se você está passando por uma prova difícil, acredite que vai passar, porque tudo passa. Tudo é passageiro, não existe uma prova que seja para sempre, não. Toda prova é passageira, toda prova passa. Você só deve colocar sua confiança em Deus, que Ele vai resolver, que Ele resolve todos os problemas. Nós só devemos ter essa confiança, essa firmeza em Deus, que Ele vai resolver todos os problemas. Não existe prova que dure para sempre. Ele resolve, basta a gente confiar nele e colocar toda a nossa confiança nele, que ele irá sempre resolver e fazer o melhor. Às vezes não vai fazer da forma que a gente quer, mas ele vai fazer o melhor. Às vezes a gente imagina, Deus vai por esse caminho, Deus vai agir assim. Não, Deus age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, pois o jeito dele, a forma dele é o melhor do que a nossa. Às vezes a gente quer ensinar Deus a fazer as coisas, a gente quer dar uma ajudinha para Deus, mas não. Ele tem a hora certa de abençoar, Ele tem a forma certa de abençoar, pois Ele conhece e sabe todas as coisas. Ele conhece também o nosso coração, o intento do nosso coração. Por isso, nós devemos só lançar nossas ansiedades perante Ele. Devemos confiar nele, que fé é confiar, colocar nossa confiança total que Ele resolverá todos os nossos problemas. E Ele resolve no tempo certo, na hora certa. Nós passamos pela prova, é difícil, às vezes é muito doloroso, mas nós devemos sempre levar os nossos clamores a Deus, nossos sofrimentos, clamar a Ele de todo o coração, que Ele vai nos atender. Ele sempre está disposto a nos atender. Ele fez vários milagres na Bíblia, milhares de milagres, tantos que falam que se Ele fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, os livros não iam conter de tanto milagre que Jesus fez. E também no Antigo Testamento, né, fala dos milagres que Deus operou também na vida dos seus. No Mar Vermelho, da viúva de Serapta, de Eliseu, que abriu o rio, tantos e tantos e tantos e tantos milagres, muitos, de pessoas que tinham confiança em Deus, que confiavam nele e que andavam com ele. Então, nós que somos filhos de Deus, nós devemos ter essa plena confiança que Deus cuida e resolve todos os nossos problemas. Basta a gente ter fé. Basta a gente ter essa fé aqui que fala, né? Se a gente pedir para o monte se lançar ao mar, ele vai se lançar. Isso é o quê? Os nossos problemas, as nossas situações. Isso não quer dizer literalmente o monte, que a gente dizer monte, saia e lance-te no outro lugar. São os nossos problemas. Esse monte aqui quer dizer os nossos problemas, as nossas situações difíceis. A gente ter fé em Deus e acreditar que Deus vai arrancar aquele problema da nossa vida e vai nos abençoar. Ele vai, porque Ele resolve, Ele cuida de tudo. Ele é um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que ama o seu povo e um Deus que ama abençoar o seu povo. Ele só quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. Ter fé é ouvir a palavra dele. Portanto, tenha tempo para ler a palavra, se dedicar na leitura e ele vai abençoar cada um conforme a sua vontade. Amém? Que tenham todos um excelente dia, que essa palavra tenha de alguma forma alcançado o seu coração e a sua vida. Que você seja muito abençoado e que Deus coloque fé em seu coração, amor e perdão. Coloque perdão, que nós devemos perdoar para nos tornar livres e a fé de Deus ser gerada em nosso coração. Que Deus abençoe a todos e que seja um dia muito abençoado e que receba o abraço da palavra de Deus em sua vida. Amém?